Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar mais uma porção do Evangelho e falar acerca de um assunto que na verdade está na cabeça de muita gente, né? Quando nós estamos passando por algum problema na nossa caminhada, a grande maioria da interpretação das pessoas é porque o diabo está se levantando, né? Está acontecendo isso na minha vida porque o inimigo está furioso, porque é o diabo. Eu não ignoro a ação do inimigo. A palavra de Deus diz que a gente não pode ignorar os seus desígnios, não é pra gente ter medo dele, mas ele é ardiloso sim. Ele está ao nosso derredor procurando alguém que o possa tragar e quer lançar setas, quer lançar dardos, quer nos confundir. Mas na verdade o que eu queria falar é que nem sempre a nossa luta ela é uma luta com o diabo. Às vezes a nossa luta é com Deus, né? Existem expressões nos Salmos que as pessoas não estavam sofrendo por causa de um problema com o diabo. O problema era com Deus, né? Salmo 44, por exemplo, relata a história de um homem que ele fala para Deus, né? O Senhor não sai mais comigo nas batalhas, né? O Senhor saía comigo, eu tive vitória, eu tive experiências. Nossos antepassados também tiveram experiências com o Senhor. Nós sabemos, eu vi a tua mão, mas existe um agora porém na minha vida, que eu estou sendo envergonhado. E ele termina dizendo: até quando? Desperta, né? Porque dormes, né? A gente vê a história de Jó, por exemplo, que Jó, ele nunca tratou com o diabo. A palavra de Deus diz que ele era um homem reto, ele era um homem justo, ele era um homem íntegro e que se desviava do mal e que fazia parte de uma trama entre Deus e Satanás, e foi o próprio Deus quem puxou o assunto com Satanás. Tem muitas pessoas que acham que o que aconteceu na vida de Jó, a culpa foi do diabo, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado. Imagina se o diabo tivesse o poder de colocar minhoca na cabeça de Deus, não estava enrolado. Na verdade, né, foi a mão do próprio Deus usando o diabo como um cachorro amarrado na corrente. E chega uma hora que Jó, ele fica encurralado e ele não tem mais para onde ir. E ele faz uma oração, né? Ele chama Deus para ser advogado contra o próprio Deus. Ele sabia que o problema vinha dos céus. Ele só tinha o Deus, dono dos céus e da terra, para poder contar. Então ele diz o seguinte: eu constituo Deus como advogado contra o próprio Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Tem muitas pessoas que às vezes estão passando por problemas difíceis e que não tem culpa, e que entraram numa situação que não procuraram essa situação, mas essas coisas começaram a acontecer na vida deles. Como é que a gente resolve? Se o problema é a mão de Deus e a gente só tem Deus para resolver, esse é o princípio da cruz. É Deus matando Deus pela sua vida. Então, continua crendo. E o interessante é que o último estado de Jó foi maior do que o primeiro. Jó não tinha o livro de Jó para ler. E nós temos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E chega uma hora que as coisas acabam, que Deus não aguenta, né? E Deus pegou e fechou a história de Jó com chave de ouro. E ele passou a conhecer a Deus, porque nós conhecemos a Deus na crise, né? Tem muita gente que conhece a Deus quando as portas se abrem, quando o mar vermelho se abre, mas no momento da escassez é que a gente de fato conhece a mão de Deus, no momento das lutas, no momento da crise, porque a tribulação produz perseverança, experiência nos nossos corações, rigidez nos fortalece. Então eu quero deixar essa mensagem de vida para que você não fique preso nesta confusão. Talvez os teus olhos no meio do momento da luta você não consegue enxergar. Foca no final da história que vai passar. Deus é amor, existe a lei da misericórdia. Uma hora acaba e Deus ele vai ajustar todas essas coisas. Deus é bom, Deus é amor. Que Deus te abençoe.